vai ser lá em Levíticos capítulo 6, é um texto muito conhecido. Levíticos capítulo 6, a partir do versículo 12. Queria pedir para você deixar aberto aí. Levíticos capítulo 6, versículo 12. O tema da mensagem permaneça queimando. Tem aí? Não tem? Permaneça queimando, queridos. Já vai chegar aí. Antes da gente entrar dentro desse versículo de Levíticos, a gente precisa ter um entendimento. Lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reino e sacerdotes para Deus. Ele nos fez o quê? Reino e... Frisa esse sacerdote, querido, porque é a base da nossa ministração. Então você foi feito por Cristo Jesus sacerdote, um representante do acesso à presença de Deus. Você ocupou um lugar, querido, que era ocupado somente pelo sacerdote no Antigo Testamento, que cuidava ali do acesso à presença de Deus e a oferta pelo pecado do povo. E eu estava vendo até um vídeo da Ana Paula Valadão, ela estava lá naquela Gateway, é assim que se fala? Dessa igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja bem relevante. A Ana Paula Valadão, ela está, envolvida com essa igreja, e ela estava conversando com uma irmã de Israel, e todos os anos eles comemoram, existe uma festa dos judeus acerca desse tempo, que foi o tempo onde o véu se rasgou e eles têm acesso. Então eles tratam isso com tanta seriedade, porque você precisa entender que antigamente, para se ter acesso... Quantos sentiram a presença de Deus aqui no momento da adoração? Que presença maravilhosa. Então, para se ter acesso à presença de Deus, que ficava numa arca, somente um sumo sacerdote anualmente podia entrar lá dentro e representar o povo. Era como se o pastor Stanley, que é o nosso pastor, só ele tivesse acesso a esse tempo, a essa presença, e fosse nos representar. E todos nós ficássemos de fora esperando. Ele entraria lá com o sininho, de repente o sininho está balançando, então está tudo certo. Mas, querido, hoje não, hoje nós temos esse acesso. O Paulo, ele fala aos Efésios que o Senhor, ele quebrou, ele destruiu o muro da separação. O véu foi rasgado com violência. Então, querido, esse papel de sacerdote, essa fala aqui de Jesus, inicialmente para 7 igrejas da Ásia, que cabe a nós também, isso aqui é tremendo, querido, porque ele nos fez reino e sacerdotes. Então você precisa ter esse entendimento, que você hoje é um sacerdote, e você é responsável pela manutenção da presença de Deus na sua vida. Jesus, ele deu o controle do acesso à presença de Deus na minha e na sua vida. Ele não deu isso na mão de nenhum líder, ele não deu isso na mão de nenhuma instituição, ele deu isso na mão dos menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos, dos desprezíveis, daquele que ninguém quer. Ele deu esse acesso livre, queridos, livre. E agora vamos lá ao texto, Levíticos capítulo 6. A partir do versículo 12, o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Quem é que vai colocar lenha nele? O sacerdote acenderá lenha nele todos os
Tem alguma Bíblia que está dizendo de 7 em 7 dias aí? Tem alguma Bíblia que está dizendo um dia sim, um dia não? Todas as Bíblias dizem todos os dias pela manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Querido, a gente precisa entender que o fogo de Deus, ele é um aspecto, ele é uma característica da glória de Deus manifesta aos homens. Muito interessante a gente ver Deus se manifestando através de fenômenos que nós possamos entender como funcionam. Tanto no Antigo Testamento, de uma forma muito rica, a gente vê Deus aparecendo por várias vezes como fogo. E tanto no Novo Testamento, quando o Espírito Santo se manifestou em Atos 2, como que ele se manifestou? Como fogo. Então esse é um aspecto da característica, da glória de Deus. O Senhor é fogo, querido, e quando nós olhamos para o fogo, querido, é algo que, se tiver contato com qualquer outra parte, ele pega, ele contamina, ele passa. O fogo é algo que inflama, o fogo é algo que arde, querido. O fogo de Deus é uma característica da manifestação da glória de Deus. Da glória de Deus. E o mais tremendo de tudo isso é que o controle da manifestação dessa glória de Deus, dessa presença de Deus, Jesus fez todos nós participativos. Jesus nos deu o controle dessa lareira, querido, onde tem um fogo, aonde nós controlamos o nível de temperatura que nós queremos no Senhor. Quantos estão entendendo? Nós controlamos, nós fomos feitos por Jesus Cristo, sacerdotes. Nós ministramos, nós preparamos, nós administramos, nós supervisionamos a presença de Deus na nossa vida, o nível da presença, o nível da glória de Deus na nossa vida. Ou seja, voltando lá atrás, quando a gente vê esse texto, querido, acerca da lei, dos holocaustos, do sacrifício, o sacerdote, ele era responsável por pegar a lenha, e todo dia, ele colocava lenha. Todo dia, ele colocava lenha. Todo dia, o fogo estava aceso. E quando a gente também entende esse contexto, a gente vê que quem acendeu esse fogo não foi o sacerdote. Quem acendeu esse fogo foi o Senhor. Levíticos capítulo 9, versículo 24, que quem acende esse fogo, quem vem e consome esse sacrifício é o Senhor. Então o fogo permanece queimando e o sacerdote vem mantendo. Então, ou seja, qual é o papel do sacerdote? Qual é o seu papel? Acender o fogo? Seu papel não é acender o fogo. Seu papel é manter o fogo. Fechou. Entendemos? Glória a Deus. O nosso papel, queridos, é manter o fogo aceso. E aí é que está o X da questão. Aí é que está a essência dessa ministração, querido. O manter o fogo aceso. Quando todos aqui já aceitaram a Jesus, ou alguém ainda não teve essa oportunidade, se você ainda não aceitou, você vai aceitar hoje. Amém? Se você não teve esse privilégio, querido, de acender essa chama no seu coração, hoje ela vai ser acesa pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos Jesus, eu lembro do meu encontro com Jesus, querido. Eu lembro como o Senhor veio sobre mim, como esse fogo acendeu na minha vida. Então, há 13 anos atrás, eu estou lutando para manter esse fogo aceso todos os dias. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, quando o nosso espírito ele nasce, ele é vivificado, um fogo, querido, é aceso em nós. Um fogo é aceso em nós. Jesus viria e nos batizaria com quê? Com fogo.
Então o fogo é aceso em nós. E o que determina o desenvolvimento do cristão? É a forma como ele trata essa fogueira chamada glória de Deus na sua vida. Como você cuida dela, querido? Como você cuida dela? Então, a gente entende que era uma instrução. O altar já tinha sido aceso, o fogo já estava aceso, ou seja, o fogo de Deus está na sua vida. Diz para o seu irmão, existe um fogo em você. Existe um fogo em você. A glória de Deus está em você, querido. A glória de Deus está na sua vida. Ponto final. E ponto final, a glória de Deus, existe um fogo aí dentro queimando. Agora, como que a gente tem tratado esse fogo que representa a glória de Deus, que representa a presença de Deus nas nossas vidas? Quais são as lenhas que você tem colocado, querido? Como você tem colocado lenha nessa fogueira? Esse é o X da questão. Esse é o fator determinante. Como você tem pegado o seu machado e cortado a lenha. E o que é lenha? O que é lenha, querido? O que é lenha? Quais são os tipos de lenha? Essas toras de madeira, as quais aqui eram fisicamente representadas, colhidas, acredito eu que no meio de um mato, de alguma floresta, porque o sacerdote tinha que ir lá todo dia, imagina isso, todo dia. Então ele ia lá atrás das lenhas. E o que a gente traz para os nossos dias de hoje? Ou seja, em Cristo Jesus, um fogo foi aceso, nós não acendemos esse fogo. Esse fogo ele veio do céu, querido. E esse fogo ele acendeu as nossas vidas. Então nós não precisamos acender o fogo, nós precisamos manter o fogo aceso. Esse é o nosso papel. E quais são os tipos de lenha? Se a gente puder colocar nome nessas toras de madeira, vamos começar com a primeira lenha, que eu julgo a mais importante, o TSD, querido. O TSD é um tipo de lenha. Como está o seu tempo sozinho com Deus? Essa lenha é a lenha top, queridos. Essa é a lenha principal, se é que a gente pode colocar assim, sem querer desprezar as outras, porque cada uma na vida do cristão tem um papel. A gente também não pode só colocar um tipo de lenha, mas o seu TSD, querido. Como é que você está pegando o TSD e jogando na fogueira? Você tem colocado o TSD? Você tem colocado tempo de oração, de qualidade? Você tem se prostrado no seu quarto com Ele? E TSD, lenha. Você é o responsável por manter o fogo aceso. Escute isso, querido, com muito amor. O seu discipulador te ama, o seu pastor te ama, o seu supervisor te ama, mas ele não é responsável por manter o seu fogo aceso. Sabe por quê? Porque Jesus foi justo e ele deu esse controle a todos os homens na terra. A todos os homens na terra. Ele deu esse controle àquela mulher samaritana, desprezada pelos judeus, mas ela se tornou uma tocha, porque um fogo a conectou. Então ela começou a botar lenha nesse fogo, ela foi uma referência. Você está entendendo? Você é o responsável pela manutenção. Uma coisa interessante, eu estava orando agora há pouco, antes de vir para a igreja, eu coloquei um louvor e falei, vou orar um pouco, vou pôr um pouquinho de lenha aqui. Já tinha posto um pouquinho de manhã, vou pôr mais, querido, porque nós determinamos o nível do nosso fogo, querido. O nível, alto, baixo, médio, baixinho, como é que está o fogo? E uma coisa interessante, querido, nós temos que sair da nossa casa, não preocupados em vir colocar lenha no culto. Nós temos que sair da nossa casa, acesos, queimando, incendiar o culto. Uma fogueira aqui, uma fogueira aqui, uma fogueira aqui, uma fogueira ali, uma igreja avivada. Nós temos que fazer isso, querido. A lenha nós colocamos lá e nós viemos para cá manifestar esse fogo que está nas nossas vidas.
Agora, como é que está o seu TSD? Deixa eu entrar aqui um pouquinho dentro do seu TSD, com muito carinho, com muito amor. Como é que está o seu TSD? Está um TSD religioso apenas? Está um TSD apenas porque ele é falado ou pedido para você fazer? Está aquele TSD onde você chega, excelentíssimo e eterno, Deus soberano, eterno, maravilhoso, grandioso, o alfa e o ômega, eu, teu servo, me coloco na tua presença. Xará. Ou está aquele TSD quebrantado, humilhado, babado? Aquele TSD que eu sou pó? Aquele TSD que eu estou indo ao meu pai, o meu pai tem liberdade para me ver todo babado? Como é que está esse TSD? Como é que está esse tipo de tora, essa lenha que você está jogando? Como é que o ativismo está sobrecarregando? Não estou conseguindo, Felipe, parar. Então, querido, o fogo abaixa. Por quê? O que está escrito? E porá lenha todos os dias, querido. Olha o perigo. Um dia que nós deixamos de colocar lenha é um perigo. Um dia, querido, sabe por quê? Quando o fogo de Deus ele abaixa, sabe quem começa a aparecer? Você e eu. Nós começamos a aparecer, a nossa carnalidade começa a aparecer. Quando nós baixamos o nível do fogo, a gente começa a se mostrar. Sabe aquela pessoa arrogante, sem humildade? Aquela pessoa que era mentirosa? Ela começa a voltar à tona e o fogo começa a baixar. A Bíblia fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que estão queimando, aqueles que estão em chamas. Quantos estão entendendo? Glória a Deus, querido. Vamos outra lenha, uma lenha que eu acho top, confissão de pecado. Pá! A quebra da reputação. Que lenha top, querido. E uma coisa que eu estava meditando, isso foi para amanhã, eu quero também reportar aqui agora, o Senhor falou ao meu coração, que existiam pessoas com sofismas na mente, com mentiras disfarçadas de verdade, sabe como? Meu Deus, se eu abrir isso, aí que eu vou morrer. Se eu contar isso, aí o que vão pensar de mim? Querido, deixa eu dizer uma coisa. O fogo de Deus consome pecado. Querido, sabe o que acontece quando você confessa a Deus e depois você confessa ao seu discipulador, ao seu líder? O fogo, não assustem, o fogo faz assim. Tem gente que assusta às vezes. Quando a gente faz assim. Sabe o que acontece, querido? Quando você vomita, quando você põe para fora, quando você pega esse tipo de lenha, o fogo faz. Que lenha top, querido! A lenha que quebra a reputação. E o teu fogo acende, pelo contrário, ele não apaga. Porque quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Quando a gente pensa que não vai, é que vai. Quando a gente vomita, quando a gente abre, o fogo começa. O fogo começa a pegar, querido. Isso é lenha. Isso tem que ser jogado no fogo. Palavra de Deus. Leitura da palavra, queridos. Sabe o que o fogo de Deus causou em mim? Eu não gostava de ler. Eu comprar um livro, eu preferia comprar 2 pizzas do que comprar um livro, querido. E por incrível que pareça, eu comprei uma Bíblia que eu queria tanto essa semana, que custa mais barato que uma pizza. Sem o Guaraná. Eu não sou mais o dos tops da leitura. Mas, querido, como eu evoluí. Como eu comprei livros esse ano. E comecei a ler, ganhei. Sabe, o vasculhar da palavra, sabe? É lenha, querido. É lenha. Quando você começa a comer a palavra, quando você se separa. Você fala, amor, dá uma segurada aí no quarto que eu vou ficar aqui na sala porque a TV é melhor. Deixa um climinha. Vou fazer a minha leitura, vou fazer o meu devocional, vou comer, vou jogar lenha, querido. Eu estava falando aqui, os efeitos de uma pessoa que está em chama, querido. Você começa a cometer loucuras. Você começa a sair pela rua querendo orar pelos enfermos. Você começa a parar as pessoas na rua. Você começa a entrar no seu trabalho e começa a pregar o evangelho de tal forma, porque o efeito de uma pessoa que está queimando, querido, o efeito de uma pessoa que o fogo está lá em cima,
Eu estava até falando para a galera aqui, pode ser uma situação engraçada, mas eu estava no meu TSD, era na quinta-feira. Estava ali queimando, jogando lenha. Aí eu comecei a chorar, comecei a babar, comecei a clamar. De repente, na minha mente, veio a imagem do Trump, presidente dos Estados Unidos, daquele Kim, que eu não sei o segundo nome, só sei o primeiro, Kim, que estão aí travando uma guerra de boca. E queridos, eu tirei uma selfie no meu celular, eu comecei a chorar e clamar por eles, porque o fogo de Deus leva a gente a fazer coisas loucas. O fogo de Deus leva a gente, que quando o fogo está alto, querido, não importa. Quando o fogo de Deus está alto, loucuras, coisas que não cabem na nossa mente começam a acontecer. A gente começa a chorar, a gente começa a se entregar. Mas isso é lenha, querido, tem que ter. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Fala que não é verdade, querido. Quando você fica sem orar, sem nenhum contato com o Senhor, um dia, 2 dias, como é que é? Querido, é horrível. Sabe por quê? Porque você começa a aparecer, ou começa a aparecer. Quando a gente deixa de orar, 2 dias, 1 semana, aí só fica, sabe aquele final de churrasco? Só aquela brasinha, que nem a banana pega. É horrível, queridos. É horrível. E aí é que está, queridos, você é o supervisor disso. Você é o sacerdote. Nós lemos Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. O Senhor te fez reino e sacerdote. Ou seja, você é o responsável pela manutenção da presença de Deus na sua vida. Você é o responsável, querido. E é tudo lenha, querido. Veio o dia mau, veio tribulação, veio angústia. Queima, querido, joga. Faz virar lenha. Não se abata a isso, pelo contrário, joga. Oh, Jesus. Deixa queimar. Deixa queimar, querido. Deixa o negócio acontecer. Eu lembro que quando nós, tivemos a experiência de não ter dado certo a primeira gravidez, aí vem todo aquele sentimento de tristeza, de abatimento, de frustração. Aí a sua tendência é... Falei, não. Vai virar lenha. Vai virar lenha. Toda dor, toda chateação vai queimar. E o fogo... Está difícil, querido. A porta de emprego ainda não abriu. Faz ela virar lenha. Se tranca no teu quarto e mantenha o fogo aceso, por favor. Não deixe o fogo abaixar. O pastor tem falado aqui, sobre... O pastor tem falado sobre que Deus usa bocas de fogões que estão acesas, que estão funcionando. A boca que está apagada, que não funciona, você não vai usar. O Senhor quer usar, querido. Pessoas que estão queimando. Pessoas que estão queimando, que estão mantendo o fogo aceso, querido. Dá uma aumentadinha, querido. Sempre dá para aumentar um pouquinho mais. Você sabe que o alto forno da Cosipa ele é capaz de fazer, querido? Você sabe o que o alto forno que foi desativado é isso? Os cosipanos, infelizmente. Ele derrete o aço. Querido, você já parou para pensar em uma igreja incendiada, que nem um alto forno? Ela derrete o mais duro, os maiores desafios que surgirem, nós conseguiremos derreter, porque existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Existe uma chama queimando, queridos.
E aí é que tá, você pensa que é fácil você botar lenha todo dia, ninguém está falando que é fácil, mas é o nosso papel, é o nosso desafio. Aí, se nós lermos um pouquinho mais aqui para cima, a gente vai ver que também tinha um ritual para o sacerdote. Ele tinha que colocar uma roupa de linho, ir lá, tirar a cinza. Tirei a cinza. Ele depois colocava outra roupa de linho e jogava a cinza lá perto do povo. Sabe o que é a cinza, querido? A cinza é aquilo que você fez ontem. O seu TSD de ontem ficou para ontem. Aquilo que você comeu da palavra ficou para ontem. Aquilo que você já confessou, já deixou, ficou para ontem, virou cinza. Isso não se renova. Isso não se renova. Cinza é cinza, queimou, acabou. Por isso que todos os dias o sacerdote tinha que colocar lenha, para que o fogo continuasse queimando continuamente sobre o altar. Aí eu te pergunto, se o sacerdote não coloca lenha, o que acontece com o fogo? Se nós cristãos não tivermos o hábito de queimarmos na presença de Deus, de tivermos o nosso tempo de qualidade com Deus, o que acontece com a gente? Apaga. Apaga, querido. Às vezes a gente tem o hábito, eu estava falando, de olhar para alguns homens de Deus, alguns avivalistas, dos séculos passados. Queridos, são homens simples, porque não houve privilégio para ninguém. Não houve privilégio para ninguém, não houve um mérito. Não houve um mérito, não há ninguém melhor que você ou pior que você. A palavra irmão significa igual, nós somos iguais. A diferença desses homens é que eles colocavam lenha todos os dias. Aí, querido, que tal desafio? E eu falo com muita simplicidade, e eu estou buscando isso, querido. Longe de mim ainda chegar perto disso, mas quando a gente olha o relato desses homens que marcaram as suas cidades, as suas nações, quando a gente começa a ler, aqueles homens passavam 4 horas, 7 horas colocando lenha, qual é o resultado? Quando a gente olha lá a vida do William Seymour, do avivamento da Rua Azusa, aquele homem passava 7 horas queimando, colocando lenha incansavelmente todo dia. 7 horas na presença de Deus. O que acontece com aquela nação, querido? O que acontece onde você trabalha? O que acontece com os seus familiares? Eles vão só triscar em você, ó. Ai, pegou, porque é o fogo. É a glória de Deus, querido. É a glória de Deus. Quando Pedro foi batizado pelo Espírito Santo, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, que foi influenciado por demônio, que cortou a orelha de um soldado, que era arrogante, chucro, depois que o fogo acendeu, na sua primeira pregação, quantas vidas foram para Jesus? O fogo. O fogo de Deus, querido. O fogo de Deus. O nosso papel, igreja, não é acender o fogo. Isso é muito pesado para você. Só quem poderia acender esse fogo era Jesus, para que ele queimasse continuamente. Esse fogo nunca mais apaga, querido. Esse fogo nunca mais vai apagar. Não tem capeta. Não tem diabo, não tem homem, não tem ninguém que possa apagar esse fogo. A não ser que você mesmo pegue água e jogue. E apague esse fogo da sua vida. Não tem ninguém que possa apagar esse fogo. Porque esse fogo, querido, ele representa a morte de Cristo. Esse fogo é a vida de Deus em nós, querido. É a vida de Deus em nós. O seu papel é tomar cuidado todos os dias. Todos os dias, querido, cortar as melhores toras.
Se a gente não fizer isso, querido, o fogo baixa, o fogo apaga. E Satanás parece que tem um sensor, querido. Parece que tem um sensor que quando ele começa a ver cristão com o fogo abaixando, é aí que ele ataca. E se o fogo estiver baixo, querido? Quantas pessoas já tiveram aqui queimando? Pegando fogo, queridos. Pegando fogo. E aí as circunstâncias da vida, a tristeza, o desânimo, a frustração com alguma pessoa. Manter o fogo aceso não é uma tarefa simples. Requer esforço. Sabe, eu estava falando aqui de manhã. Às vezes você acorda naquele dia, sabe aquele dia pesado, aquele dia esquisito, sabe aquele dia que parece que nada vai dar certo. Aquele dia de angústia. Só eu conheço esse dia, alguém mais conhece esse dia? Eles existem, a Bíblia relata que eles existem, eles são reais. Deus nos deu uma arma tão poderosa, querido, que é o falar em línguas. Falar em línguas é outra tora, é outro tipo de lenha, queridos. Eu lembro que algumas vezes, querido, eu estou diante desses dias, e aí eu me lembro que a Bíblia fala que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala mistérios com Deus e a si próprio edifica o seu espírito, porque Deus é espírito, e esse relacionamento é no âmbito espiritual, não é na carne. Esse relacionamento é no âmbito espiritual, esse fogo é espiritual. Esse fogo não é um fogo físico, não é um fogo que os bombeiros combatem, é um fogo espiritual. É um fogo que está aqui dentro, querido. E aí você começa a larabassuri, canta lalabassuri, andele bassuri. Você começa a falar mistérios e de repente, querido, o fogo vem sobre a sua vida, a fogueira faz. Aí você começa a fluir. É um tipo de lenha. O falar em línguas, querido. Use é uma arma. É uma estratégia. Você não ora com a sua mente, querido. Sua mente, ela fica infrutífera. E às vezes a sua mente está sendo, está pesado, está com um monte de problema, um monte de situação. E aí você começa então a orar em espírito, orar em línguas. Começa a se relacionar com Deus. E o fogo acende. E aí, queridos, ele vai virar cinza, porque você jogou. E o outro dia, adoração, queridos. Adoração, queridos. Adoração. Que lenha top. Querido, Deus quer te dar canções. Canções que fluam do seu coração em chamas. Canções espontâneas. Adoração, querido. O conceito de adoração não está ligado apenas ao tempo que nós estamos aqui. O significado da palavra adoração no grego significa rendição. Quando você se rende perante o Senhor, aí você utiliza de canções que declaram coisas como estas para se render ao Senhor. E você começa em lágrimas a adorar ao Senhor e dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estava indo para o inferno, mas o Senhor me livrou. Obrigado pela sua morte naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu tenho esperança. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pelo chamado. Obrigado pelas vidas que eu vou ganhar para Jesus. Obrigado, Senhor, pelo fluir da tua presença em mim. Obrigado, 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 obrigado. Lenha. E o fogo, como que fica esse fogo, queridos? Aceso. Aceso.
inflamado, incendiado. Seja sincero, querido. Queria te perguntar como está o seu coração. Essa pergunta é uma pergunta que só você pode responder para você mesmo. Você não precisa nem responder para o Senhor, porque Ele sabe. Ele sabe o nível do seu fogo. Ele sabe como que você está. Ele sabe. Você precisa olhar para dentro de você e saber como está o fogo. Queria chamar o ministério de louvor. Como está esse fogo, queridos? Como está esse fogo? Faça uma análise, querido. Você é o responsável. É você que cuida dessa manutenção. Ninguém pode fazer isso por você. Você não pode pegar a lenha do seu discipulador e jogar na sua fogueira. O papel do seu líder, querido, é te servir. É te servir. Muitas vezes eu tenho usado esse termo e isso não é da boca para fora, querido. Eu falo isso com muito temor. Às vezes nós temos servido de tapete para as pessoas passarem até o propósito de Deus. Nós não temos problemas em anular a nossa vida para que outros possam seguir. Mas não tem como nós darmos lenha. Não tem como eu cortar a lenha para você. Não tem como eu fazer o seu TSD. Não tem como eu fazer o seu devocional. Não tem como eu confessar o seu pecado, porque eu tenho que confessar o meu, porque eu tenho que fazer o meu TSD. O meu papel aqui, querido, não é vir aqui, eu não estou aqui jogando lenha, eu tive que jogar lenha na semana. Ao longo da semana. Quantas vezes, querido, todos nós trabalhamos aqui, todos nós temos uma vida extremamente ativa. Você acha que Deus não sabe disso? Todos nós temos uma agenda, todos nós temos tantos interesses, querido, contas a pagar, sonhos a realizar. Porém, isso não pode roubar, querido, o fogo do Senhor na sua vida. E isso tem roubado muitas vezes. A gente se esconde atrás disso. Quantas vezes, às vezes, o dia é tão corrido, queridos. Aí teve um dia que eu tinha que fazer uma supervisão, mas eu não ia conseguir orar, porque eu não tinha orado de manhã, não tinha orado à tarde. Então eu deixei de fazer essa supervisão. Falei, Dayana, vai você. Eu preciso colocar lenha. Às vezes meia-noite, cansado. Eu preciso colocar lenha. Porque senão o fogo abaixa e eu não sei viver sem esse fogo, querido. Eu não sei viver sem isso mais, não dá. A minha adoração ao Senhor às vezes é, Senhor, não dá, não consigo mais. Eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer, querido. Eu posso ter a minha profissão, eu posso ter a família maravilhosa que Deus me deu, eu posso ter tudo, mas eu amo mais o fogo. Eu amo mais a presença de Deus e como eu luto por ela, querido. Querido, às vezes se tiver que confessar, confessa. Se tiver que abrir, abre, porque isso vai virar fogo. Isso vai virar lenha. Às vezes você está aí no seu lugar se perguntando, eu estou aqui há tantos anos. Eu estou na igreja, querido. A igreja não tem o papel de acender o seu fogo. Você tem que ir no seu secreto. Você tem que abrir a porta do seu quarto e ir no secreto.
Às vezes o que está faltando para você é isso. Não é apenas vir ao culto. É muito mais que vir ao culto, querido. É muito mais que ser comprometido com as atividades ministeriais. É muito mais que isso. Fique de pé, querido. É muito mais do que atividade, querido. Existe muito mais. Existe muito mais, igreja. Isaías 60, versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ei, levanta e resplandece. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Como é que está o mundo? Você tem acompanhado as últimas notícias? Você tem acompanhado as notícias aqui próximo a você? O mundo precisa de pessoas incendiadas. Quando nós estamos incendiados, querido, nós queremos ganhar o passarinho, o cachorro. Quando nós estamos incendiados, nós queremos ver as células lotadas. Por quê? Por status? Não, por amor, porque existe um fogo. Aleluia. Existe um fogo, querido, que é mais poderoso que o fogo do inferno. É o fogo que há em Cristo Jesus. É você que Deus quer, querido. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Ei! Eu não vou fazer o apelo, porque de manhã nós fizemos. A igreja está muito lotada. Se alguém sentir a extrema necessidade de vir colocar alguma lenha aqui na frente, só se for muito extrema necessidade, quiser oração, nós vamos fazer isso, mas senão nós vamos fazer do seu lugar mesmo. Coração queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, querido. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Traga lenha, traga lenha. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, vem. Vem, Senhor, e sopra. Deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, oh, que não me dá descanso, que não me dá descanso. Deixa queimar, deixa queimar, igreja, deixa queimar. Deixa queimar, 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 igreja. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, deixa queimar, deixa queimar, vem, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, vem, 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 deixa queimar, deixa queimar, oh, vem. Sua igreja, sua igreja, sua igreja, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declara isso, igreja. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar. Igreja incendiada, sociedade transformada, igreja incendiada, família transformada, deixa igreja queimar, incendiada, igreja. Levanta e resplandece, levanta e resplandece, levanta e resplandece, levanta. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Coloque lenha todo dia no altar. Coloque lenha todo dia no altar. Todo dia Ele te espera. Ele espera a sua lenha. Ele espera por uma igreja que coloca lenha todo dia. Deixa queimar, querido. Se tá doendo, coloca no fogo. Se tá difícil, coloca no fogo. Aleluia. Querido, Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Ele está aqui. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Não irá se apagar, não irá se apagar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar,
Aleluia, querido. Glória a Deus. Glória a Deus.